Primeiro eu quero agradecer assim, profundamente o pai, a mãe por estarem aqui. É realmente muito emocionante para mim, porque todo esse processo já tem alguns meses e eu acompanhei muito a vida deles, né? Todo o sacerdócio do pai, assim, toda a maneira como ele lida, com muita responsabilidade, tem muitos afazeres. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer também publicamente o professor Diogo, que sempre na condução do trabalho, ele é muito respeitoso, né? A gente sabe que na academia isso não é sempre assim. Então, o professor sempre dá muita autonomia pra gente, muita liberdade. A Ramon também, né? Enfim, a gente está nesse processo de construção do vídeo há alguns meses. E o professor sempre deixa a gente muito livre, assim. Então, muito obrigada, professor, pela maneira que o senhor conduziu o processo. Quero dizer também que eu aprendi muito, assim, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, nessa aproximação que eu tive com o terreiro do pai, com a maneira como ele, enfim, cuida dos filhos, né? Então, foi um aprendizado muito profundo para mim, assim. Eu sempre tive essa busca, né, espiritual, então estar assim, próximo dele me deu realmente muitos aprendizados assim, que eu vou levar para a vida toda. Queria que o senhor falasse alguma coisa, assim, um pouco. Na verdade, eu acho que o senhor pode falar um pouquinho mais um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, e aí depois a gente passa o vídeo, depois passa para a mãe e a gente vai construindo assim. Boa tarde, parabéns pela mãe aí, pelo ensinamento, né, que a gente precisa disso. E meu nome é João da Silva, conhecido Pepinho do Xumaré. Estou na Umbanda desde 14 anos, tenho 64 anos. E ainda não aprendi nada. Né? Ainda estou sempre em busca. E assim, é bom ouvir o que o outro sabe que eu não sei. Então é muito gratificante para mim participar hoje. Que como é um aprendizado, até na fala dos 7 imagens. Eu sou de Umbanda, eu fui feito na mina, não profeta em mina. Aí voltei para a Umbanda e trabalho também com o povo do fundo. Né? Faço trabalho com cura aqui em Belém do Pará. Você tem uma casa de Umbanda que trabalha na Fêmea Maracá. É só se enfeitar. Que é só se enfeitar e não busca. A gente cada dia busca. Todo dia. Eu você fala de 7 mares. E a Umbanda fala de 7 lunas, que também faz parte, né? Trabalha com o povo do filho, não, do mato. Que pequenos também. Dentro da Fêmea Maracá, com o povo do fundo. É outro ritual. Não é no tambor. É só no Maracá. As doutrinas são diferentes. Não existe bebida alcoólica. A Fêmea Maracá não é bebida alcoólica. O povo caboclo que vem trabalhar, ele vem da face, ele vem curar, ele vem rezar, e vem só em prol disso, ele não vem consultar, que é diferente do mundo. Não há uma consulta com a pagelança, ele vem só a trabalho. Terminou ali, não é uma coisa que é demorada. Está lá em casa, começa 8 horas, 9h30, certo? Porque aí depois acabou com o bando, que trabalhando, que está mais na cura, não há consulta. Acabou começou para trabalhar. E assim, eu me acho muito novo perante
tanta gente, porque eu sempre busquei algo. Quando eu fui buscar algo da minha raiz, eu sou de São João de Piratas, de uma encantaria também, né, que lá tem a praia do Reservado, que lá todo mundo conhece. Então eu vim da Pajalança e vim para Belém. Eu não fui para Umbanda por amor, eu fui pelo amor. Aos meus 14 anos, eu já tinha passado várias coisas na minha vida e graças a Deus cheguei aonde eu cheguei. Passei por várias casas, né? Não me adaptei, porque tipo assim, não era aquilo que eu queria. E quando eu já estava nas últimas, que eu não queria mais, conheci o pai Marcelo, de Xangô. Eu estou há 36 anos na casa dele. Pode ser o melhor para mim, porque foi a pessoa que me caminhou, a pessoa que me deu ensinamento. Se eu sou hoje pai Pingo do Xumaré, esse título que me filho, esse conhecimento que eu sou grato a todo dia, a toda hora, tendo meu pai o Xumaré, ter me colocado na casa do meu pai. E assim hoje eu já tenho ramificações, já tenho filhos, que têm casas, que professo o que eu professo, porque dentro da Umbanda, da minha religião, eu não levei muita coisa do meu pai. Porque tem coisas que eu achava que era minha, né? Que meu povo me ensinou, que meu povo me deu. Então, muitas coisas eu mudei. Da casa de Marcelo para minha casa, foi mudado assim, mas eu estava em outras coisas, né? Mas é meio mais. Se meu pai veio também numa casa de fama em Belém, que era pai de Quim, de Pena Verde, nessa raiz, desse sacerdote muito falado com meu pai. É um aprendizado grande que eu tive, é fazer o bem, assim, olhar aqui. Não ter visões financeiras. Hoje o que você vê, que a pessoa procura uma casa de santo para se cuidar, o cliente, o pai de santo já vê braços, tem luz, tem um bom carro, aí ele cuida de Deus. Mas ele não vê o cliente, ele vê o financeiro. Então na casa de meu pai, eu aprendi que não é isso. A minha espiritualidade não permite, porque a minha espiritualidade não leva dinheiro para trazer. Ela nos dá, é diferente. Mas nós ainda nós trabalhando como todo mundo, né? Buscando o financeiro, não vivendo para minha religião. Então eu passo com meus filhos, aqui, meu neto, né? Tenho orgulho de ter esse netão aí, que hoje me trouxe para cá, que foi uma maravilha. Então, assim, gente, não é fácil ser um zelador, cuidar da religião, porque você cuida de cabeças diferentes, de pensamentos diferentes, até você chegar ao seu, como me falou, estou preparando alguém para ficar no meu lugar. Então, para a gente preparar alguém, para querer ser quem nós somos, a nossa trajetória é muito difícil. Né? As cabeças são diferentes, pensamentos são diferentes, então é muito difícil professar qualquer religião, qualquer uma dessas religiões, seja minha, seja queiro, seja umbanda, seja de qualquer religião. E hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Na minha trajetória não foi fácil, como não é fácil para mim, lá na chegar onde eu cheguei. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que foi em casa e falou: olha, a mãe dia Fuara, na casa inteiro aí, morreu. Essa senhora trabalhou muito e ela morreu e a casa fechou. Olha aí que tristeza, né? Não teve ninguém para levar uma casa de anos de luta dentro da Umbanda. Isso para a gente, assim, para mim, muito triste, né? Porque você luta
todo dia, até uma imagenzinha que você ganha, você limpa, você cuida, de repente você usa abandono. Então, eu queria para alguém ficar, hoje, graças a Deus, tem filhos de menino que vocês vão herdar. Não só o meu espiritual, mas o meu material também, que deixar, que eu quero que se sinta minha bandeira. Então, gente, é isso. Eu sou grato. Hoje, por pouco momento que, quando a gente tira para a espiritualidade, é muito pouco a hora de conversa. Né? A gente quer ficar, quer estender muito. E assim, mãe, foi muito grato para mim ter ouvido a senhora mais alguma coisa que a gente não conhece, que a gente procura conhecer. Então, aí vai dar vontade de qualquer pessoa aprofundar, né? Eu quero aprofundar isso. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, Diogo. Obrigado, Cecília, por tudo. Gisele, que eu Gisele, você é de uma luz linda. Obrigado. Mãe energia. Então, mãe, se a senhora quiser falar um pouco também, compartilhar mesmo suas experiências, tá? De vontade. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou filha do Pai Pinho. Quando eu assumi minha trajetória na casa dele, foi assim, gratificante e ao mesmo tempo dolorosa. Porque quando eu cheguei na casa dele, eu não tinha nem passagem de ônibus para voltar. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus, nós lutamos muito, assim como eles lutaram, o pai lutou, eu lutei. E hoje em dia eles são professores daqui da UFPA. Mas eu agradeço muito, primeiramente a Deus, os orixás, os guias, e o Pai de Santo que eu a conheci, através dos meus filhos também, de uma senhora chamada Benilde, que foi ela que encaminhou para meus filhos. E nós chegamos lá, eu não tinha nem um tostão, como ele acabou de falar, casa de caridade. E ele fez todo o ritual da limpeza para mim, para os meus 2 filhos, E graças a Deus ficamos muito, muito bem, até hoje, Meus filhos sempre estão lá, lado a lado com eles, se limpando, se fazendo as coisas, Então é isso. E eu fiquei assim muito grata, até hoje, por isso, Aí, como ele acabou de falar, a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, Primeiro eu encaminhei os filhos, aí tinha o esposo, ele não aceitava. Eu passei por muitas coisas difíceis na vida, até chegar onde eu cheguei, que eu estou hoje. Tive que primeiro ajudar os filhos, se formar, tudo isso. E hoje em dia eles estão aí, muito bem, obrigada. E eu fui, como eu falei assim, acabei a trajetória, agora eu vou participar, Já estavam tudo grande, já cada uma das suas casas, então agora eu me dediquei totalmente na Umbanda. Eu saio de casa de manhã e não tenho hora para chegar. Aí foi a época que eu me separei do pai dele e tudo isso. Complicou tudo, mas graças a Deus eu estou muito bem. Faço a minha caridade lá na casa do Pai Santo, junto com ele, nos trabalhos ritual, lá da casa, na cura, Praticamente eu moro mais lá do que na minha casa. Só vou na minha casa para dormir. E a gente ajuda os clientes
chega lá, tem cliente que chega lá não tem dinheiro para nada. O pai está cansado de ajudar até com a passagem do lanche, me ajudou também, ajudou meu estudo. Mas é uma coisa gratificante, eu gosto muito, né? É uma coisa que eu gosto, né? A minha família também é da Umbanda, né? Mas nunca praticaram como eu estou praticando, né? Minha avó, minha mãe de criação, toda a minha família. Mas eu é que pratico mais. Né? E isso. Não, fica à vontade. Você quer falar outra coisa? Acho que não. Acho que não. Não, eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos. Muito obrigada pela... Eu não falei uma outra parte, né? Que esse ano eu fui assim, homenageada pela mãe pequena da casa do Pai de Santo, né? Pela mãe Maria. Eu agradeço muito também, né? E é isso. Eu agradeço a todos. Uma boa tarde. Gisele, tu queres falar alguma coisa, assim, acho que do processo, né? Até porque tu fez uma formação, né, com a gente, com o Ramon, enfim, são várias coisas. Boa tarde. Eu queria primeiramente, né, pedir a bênção Pai, a bênção Mãe, né, e externar minha felicidade de estar compondo essa mesa. Né, é muito, me sinto muito gratificada, né, por essa partida que a gente está tendo nesses 3 dias. Eu chego na universidade para fazer uma dissertação de mestrado sobre educação nos terreiros, né? Tive uma resistência muito grande e durante esses 3 dias eu acho que foi assim momentos muito valiosos, né? Que vão juntar mais, engrossar um pouquinho mais o meu trabalho, a minha pesquisa, porque de fato o que hoje o Museu Sucupira de Itatabis da Amazônia está fazendo é fazer com que nós reconheçamos, né, todos esses processos, essas pessoas, esses indivíduos, esses espaços, né, como museais, como locais de aprendizagem, de troca de saberes, de construção de conhecimento, né, e principalmente de partilha. Né. Eu fico muito feliz em ter colaborado com a construção desse documento, né, e trabalho dentro da questão da educação, também do patrimônio, da antropologia visual. E eu acho que o visual, né, que é um dos instrumentos que o Museu Sucupira faz uso, ele chega muito mais fácil, né, a um público externo à universidade. Né? Nós, daqui da academia, precisamos sim muito, né? Porém, às vezes, muitas vezes, na verdade, o conhecimento que é produzido na academia ele não chega até onde nós fomos coletar dados, né? A comunidade que foi, né, contemplada como objeto de pesquisa. E quando você produz esse tipo de material, né, visual, você faz com que a tua produção do conhecimento construída aqui no processo, né, ela tenha uma possibilidade maior de chegar a um público muito maior e diferenciado, né, e servir de material de apoio para professores, para historiadores, para geógrafos, museólogos, né. Quer dizer, é um leque muito grande, é muito multidisciplinar, né. Então, eu fico muito grata por participar desse processo, pai e mãe, assim, fiquei muito feliz de, né, conviver com vocês, mesmo que de forma, né, não aproximada, mas olhar vocês, ouvir vocês durante essas madrugadas. Foi muito gostoso, eu aprendi muito, né? Agradeço pelo aprendizado, apesar de não estarmos perto, mas ouvi-los foi assim, muito enriquecedor para mim enquanto sujeito, né? Enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? Enquanto ser humano, com certeza.
queria agradecer também o relato que eu sou filho da Mãe Maria, né, como a irmã Nilce falou, e que eu cheguei à casa do Pai Pingo por meio dela, né. Eu cheguei na casa da Mãe Maria, vim para Belém, comecei a trabalhar na universidade e não enxergava espaços afro-religiosos, eu era um bandista e estava procurando, e lá no Rio falava, quando você achar o seu lugar, né, você vai saber. Né? E aqui eu não via a circulação porque é muito escondido. Diferente do Rio, que você tem um outdoor na frente do terreiro, né, dizendo que ali é um terreiro, aqui você não tem isso. Né? Às vezes você tem que olhar alguns indícios, né, uma parquinha que está no muro, uma casinha de chuva, né? Mas você tem que estar muito treinado para esse processo. E uma aluna que frequentava a casa da Mãe Maria me chamou para ir lá conhecer, e aí eu acabei ficando, e aí acabei, né, que é uma outra lógica diferente da do Rio de Janeiro, que você tem uma família de santo, né, e que você está livre para ir lá, dançar, né, incorporar, fazer seus trabalhos na casa de todas as famílias de santo, né. Então, era meu avô, então eu tinha toda a permissão de estar lá no terreiro dele, né, fazendo, né, o ritual, participando do ritual. E hoje eu me sinto extremamente à vontade, porque eu como sou o primeiro filho da Mãe Maria, né, meus fundamentos eu recebi todos na casa do Pai Pingo, né. Eu vou receber agora o meu primeiro fundamento fora da casa do Pai Pingo, e aí eu falo para os outros filhos, né, eu sou filho dessa casa, porque eu sou filho do Pai Pingo e da Mãe Maria, porque o Pai Pingo tem que botar a mão na minha cabeça, então ninguém vai dizer que eu não sou filho do Pai Pingo aqui. Né? E assim, e é uma dinâmica muito interessante e que eu aprendi muito nessa outra dinâmica da religiosidade, e é um pouco do que forma a matriz do Museu Surupira, né? Que são essas outras lógicas de vivência, de comportamento, de relação, de estar junto, né? De dividir, né? De partilha, né? A gente não fala da nossa matriz indígena, né? Mas a gente tem muito, né? Também do indígena lá, essa partilha, a gente viver em comunidade, né? Todo mundo come a mesma coisa, se tem, se não tem, não tem, né? E se não tem, vai ficar todo mundo dormir com fome, né? E então a gente acaba aprendendo muito, né, com essa vivência no terreiro, e muitas dessas minhas vivências, né, e as minhas primeiras vivências foi na casa da Mãe Maria do Pai Pingo. Hoje eu sou convidado, né, por rodar terreiros, eu danço em vários terreiros, né? E como vocês viram ontem, eu dançando no terreiro do Pai Elber, né, e terreiro de Grande, como sou convidado para dançar no Dois Irmãos, sou convidado em vários terreiros, né, e a gente, né, dança pelo convite, pela amizade, confiança também, né? Mas se eu tenho hoje essa segurança para dançar no terreiro, quem me deu, né, foi o Pai Pingo lá, dançando no terreiro dele, né, e aprendendo lá os fundamentos de saber, né, onde é a Umbanda, onde é a Mina, né, e saber relacionar. E aí meus caboclos já são até meio abusados, né, quando foi na virada, né, de bater boca pensando que tá ferrado, né, mas aí é o caboclo, não sou eu, né, para entregar ele para eles, e aí a gente passa para o vídeo. Só queria agradecer mesmo, Pai Pingo, muito feliz por você estar aqui hoje. Obrigado. Nossa, Eu posso falar? Pode? claro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença, é uma honra para mim estar na frente de sacerdotes com tanta beleza de coração, porque eu acho que uma das coisas importantes da espiritualidade é o respeito, é o amor ao próximo, e antes de mais nada, é o exercício do sacerdócio de saber que está servindo ao bem maior. E quando a gente vê seres, espíritos tão comprometidos com a atividade do trabalho da espiritualidade, por exemplo, eu vim de um campo onde eu venho me formando, eu fui filho de santo, tinha 16 anos, sem terreiro e tudo mais, até chegar à grande fraternidade. Hoje eu professo Hilarion, que na verdade é o meu guia, porque eu trabalho com a cura, só que na linha mais uma linha realmente assim, de indução de pensamento,
impostação de mamas e tudo mais. Eu também tive a graça de uma amiga minha me dizer que eu sou uma encarnação de um antigo herdeiro e, apesar de hoje eu busco essa coisa para, se alguém precisa de um chá, alguma coisa assim, eu faço intuitivamente, mas costumo dizer que se não tiver o amor, nada será. E também costumo dizer que eu realmente, quando eu estou fazendo chá, eu falo em cada elemental de cada plantinha daquela, eu converso de cada um deles que eu vou colocar dentro da água fervida. Tá? Então eu sei que eu obterei resultados pelo amor que eu estou desenvolvendo naquela atividade daquele minuto que está precisando. Tá? E nós fazemos isso, antes de mais nada, por amor. De quanto faz por amor, com toda certeza os resultados serão os melhores possíveis. Então, quando a gente vê dois seres de tão grande espiritualidade, de respeito aos seus semelhantes, eu fico muito feliz de saber que nós somos um grande abraço do amor